Olá! Mais um vídeo nesse nosso amado canal da Jusnova Mediação. Hoje eu vim falar sobre um tema que é o seguinte: como entrar em acordo sobre criação de filhos, né? Tudo que envolve a criação dos filhos, no sentido de princípios, valores, educação, saúde. Sim, pode haver discussão sobre saúde. Um quer levar num médico, o outro quer levar no outro. Um é a favor de vacina, o outro não é. Enfim, a discussão, ela não precisa de grandes motivos para existir. Fato é que é um tema bastante complexo, não existe uma receita de bolo. Se você tá esperando um toque mágico, né, do tipo, faça isso que dá certo, eu não vou fazer isso, porque realmente isso não existe. Se existisse, né, a vida seria muito mais fácil. Mas fato é que existem algumas dicas que eu posso te ajudar a entendê-las e a aplicá-las, e é para isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Bora lá? Se você já gostou desse assunto, se você acha que o seu companheiro, sua companheira, sua esposa, seu marido podem se beneficiar desse conteúdo, já salva, compartilha com ele, com ela, bora entender melhor como fazer tudo isso funcionar de forma mais eficiente, menos desgastante, mais harmônica. Se você também ainda não é um assinante do nosso canal, seja um, assine, não perca nenhum conteúdo que a gente faz aqui semanalmente para você com muito carinho. Bom, além de você assinar o canal, você também precisa ativar o sininho, né, para você não perder nenhum conteúdo. Que mais? Siga nossas redes, né, sociais. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn. O nosso site também é muito legal. Eu não falo dele aqui muito, aliás, acho que nunca falei, mas é jusnova.com.br. Tem muitos artigos lá também legais, muito conteúdo bom. Então, bora lá. Como chegar num acordo sobre a criação dos filhos? Essa é a pergunta do milhão, né? Porque, na verdade, você sendo um casal ou não, essa dificuldade existe, é um fato. Essa é a dificuldade da humanidade, né? Na verdade, porque o que acontece? A gente tem o encontro de duas educações querendo formar uma única educação, ou seja, eu recebi uma educação dos meus pais, o meu marido recebeu uma educação dos pais dele, e aí de repente a gente se vê, né, imbuídos aí, misturados nessa educação que a gente recebeu, tentando chegar num consenso de como repassar isso para os nossos filhos, como fazer esse mix aí do conjunto dos dois, né, do conjunto da cultura que os dois receberam dos pais, para passar isso para os filhos. Então, é muito complicado e delicado a gente conseguir chegar nesse lugar do que é adequado ou não. Para uma coisa pode ser, para o outro pode ser outra. Então, é bastante delicado. Como fazer isso tudo dar certo, né? Como fazer essa engrenagem funcionar de forma que a vida não fique pesada demais. O que eu já aprendi no meu caso, né? Por exemplo, na minha maternidade, no meu caso, somos bastante diferentes, eu e Edson, meu marido. Temos culturas, né, de educação, recebemos educações bem diferentes, com características bem diferentes, né? Nossos pais são bem diferentes em vários sentidos. O que tem sempre um lado bom também, porque, enfim, nosso filho, né, Luca, ele consegue experimentar diferentes formas de receber a educação. Eu acho que um balanceia o outro, mas é claro que muita gente pode falar, não, mas o essencial é que se fale a mesma língua dentro de casa para que a criança consiga receber esse recado da educação de uma forma mais unificada e, enfim, igualitária, né? Óbvio. Esse é o mundo ideal, que os pais falem a mesma língua, que os pais consigam chegar num consenso e que juntos eles entendam o que é melhor para o seu filho. Fato é que a vida real, ela tá bem distante daquela que é ideal. Então, o fato é que, em teoria, tudo funcionaria da melhor forma possível entre eu e o Edson, por exemplo, para educar nosso filho. Mas fato é que no dia a dia, na vida real, né, que eu chamo de vida real, isso muitas vezes não funciona, ou seja, o que eu quero passar para o Luca, para ele pode ser um absurdo e vice-versa, e a gente tem que sim tentar chegar num meio termo.
E o que eu falo, né, da vida real é que nem sempre a gente chega no ponto que a gente quer, mas a gente chega no ponto que é possível se chegar. Então, tem algumas coisas que são muito importantes para mim, outras nem tanto. A gente vai tentando abrir mão daqui e dali para conquistar aquelas nossas prioridades que eu sempre falo, né, que entender quais são as nossas reais necessidades faz com que a gente consiga elencá-las em um rol de prioridades. Então, eu vou lutar por aquilo que para mim é primordial, é muito importante, e não ficar a cada segundo, né, tentando ganhar a cada batalha. Então, não vale a pena a gente lutar por tudo, vale a pena a gente entender o que realmente é importante pra gente e lutar por aquilo. Outra coisa, às vezes é importante você também ser flexível e entender que às vezes você está batendo o pé em alguma questão que para você é importante e que se você se permitir experimentar outra forma de fazer, você pode se encantar por essa outra forma e entender que de repente algum ponto seu pessoal que seria legal você trabalhar em você para você poder ser melhor para o seu filho. Então, por exemplo, eu me vejo uma pessoa muito rígida, uma mãe muito rígida em vários aspectos com meu filho. Em vários momentos, o meu marido quebra essa minha rigidez e diz: poxa, mas por que tem que ser assim, tão rígido? Não dá para ser um pouco mais leve? E aí, às vezes, eu falo: poxa, mas não quero ser mais leve. E aí, um dia eu falei assim: deixa eu experimentar uma vez ser uma pessoa mais leve, uma vez fazer isso de uma forma diferente da qual eu sempre estive acostumada. E aí, eu me surpreendi. Eu falei: nossa, realmente eu consegui, né, fazer com que meu filho fizesse aquilo que eu queria. Não precisou ser tão desgastante quanto eu imaginei que fosse. E no fim deu tudo certo. E eu fiquei uma pessoa mais leve, mais tranquila, menos inflamada, né, menos explosiva, impaciente, e consegui conquistar aquilo que eu queria. Então, muitas vezes, aquilo que a gente repudia no primeiro momento pode se mostrar no final uma boa forma de você também melhorar algum ponto seu pessoal, consequentemente melhorar a sua maternidade ou paternidade, no caso. E ele também já chegou nesse ponto, né, de olhar e falar: poxa, é verdade, não precisa ser feito dessa forma, talvez a gente possa fazer assim, e vice-versa. E esse é o grande encanto de se educar junto, né? Claro que tem situações específicas que isso pode ser muito difícil, né? A gente tá falando de um casal que convive sobre o mesmo lar e que cria uma família juntos e que quer fazer com que essa criação de uma família juntos funcione. Então, óbvio que tem muito mais dedicação para que dê certo, tem muito mais afinco para que as coisas funcionem da melhor forma. É diferente, por exemplo, quando há um divórcio, quando há uma dissolução de união estável, em que as emoções podem entrar no meio disso tudo, o que dificulta e deixa tudo mais complexo. Por isso mesmo que a mediação ela pode ajudar muito em ambos os casos. Tanto no caso em que ainda se fala de um casal, no meu caso, por exemplo, quanto num caso de um divorciado ou de uma dissolução de união estável. Por quê? Porque a mediação ela pode funcionar tanto de forma preventiva, no caso, né, no meu caso, um casal, ou como forma de se otimizar o diálogo, de se melhorar a comunicação e conseguir efetivamente chegar naquele lugar de consenso com um ex-casal, né, divorciado ou a partir da sua dissolução de união estável. Então, em qualquer caso, a mediação ela se encaixa perfeitamente para conseguir fazer com que a comunicação se estabeleça, fazer com que um plano parental seja desenvolvido, que é uma ferramenta excelente para esse tipo de situação, em que você vai conseguir entrar profundamente em todas as necessidades, não só do casal ou ex-casal, mas também dos próprios filhos, né? Porque quando você tem mais do que um filho, de repente a forma como você educou um não vai funcionar para o outro. Então você também olhar essa outra via, né? Porque a educação, ao meu ver, não parte só dos pais, ela tem que partir também do filho, no sentido de você entender quem é aquela criança, né? A educação ela não é uma caixinha que você encaixa em todas as crianças. Tem criança que vai receber aquela educação de uma forma, vai responder de uma forma, e a outra criança que é outro ser independente, que tem características diferentes, personalidade diferente, vai reagir àquele tipo de educação que você deu, aquele estímulo que você deu, de uma maneira completamente diferente, o que vai desconstruir tudo aquilo que você vinha construindo e vai te dar a oportunidade
de criar novas formas de fazer acontecer. Então, é maravilhoso. E o que importa sempre é você ter em mente que você precisa ser uma pessoa flexível, pensar fora da caixa, entender que a sua saída e a sua solução não é a única, não é a mais correta, não é a melhor, não é a mais eficiente e às vezes não vai dar certo. Então, estar com a mente aberta, com o seu coração aberto para ter novas possibilidades, criar novas possibilidades, é essencial em qualquer circunstância. Além do que, a mediação ela deixa um grande benefício, né, um grande legado que eu falo, que é de realmente trabalhar junto com o casal ou ex-casal de forma preventiva ou, né, no pós-conflito, divórcio ou dissolução de união estável, mas ela deixa sempre o mesmo legado, de otimizar a comunicação, de melhorar a comunicação entre as partes, de ensinar uma nova forma de se comunicar, de quebrar essas barreiras, de abrir a criatividade, de expor novas possibilidades, inúmeras criativas soluções para a mesma questão e também de quebrar algo que já estava pré-definido na sua cabeça como correto de se acontecer e te dar a oportunidade de sair dessa zona de conforto e entender que sim, outra possibilidade pode funcionar. Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui. E é isso, muito obrigada.